Desde que o Homo sapiens balbuciou as suas primeiras palavras, ele conta histórias para emocionar o seu semelhante, diverti-lo, para compartilhar as suas impressões sobre o mundo e sobre as suas experiências. Já era um teatro nas suas manifestações iniciais, primitivas. O teatro que sempre nos encantou e que em tempos digitais e de tanta artificialidade nos lembra que somos humanos. No Persona de hoje, nós vamos receber uma atriz que tem uma carreira brilhante no cinema, na TV e nos palcos. Mas que tem o teatro como sua maior referência artística. Ela é Débora Evelyn. Débora, é uma honra receber você aqui no Persona. Estamos muito felizes com a sua presença, Débora. Gente, eu é que estou felicíssima. Eu amo esse programa, então é uma honra estar aqui. E demorou tanto, né? Foram tantos percalços, então eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Muito Deu mesmo. certo, deu certo. De verdade. Nós também. Débora, você tem origens judaicas e uma vida ligada às artes desde a infância, desde que nasceu praticamente. Você vai nos contar sobre isso já já. Mas vamos começar falando dos dias atuais. Você está se dividindo entre dois trabalhos no teatro. Três Mulheres Altas, que você estreou em 2022 e Isso. continua lotando as plateias. E Os Mambembes, do Arthur Azevedo, Isso. que vocês já fizeram até debaixo de chuva, né? Fizemos, foi uma loucura. Haja fôlego. Agora, é o teatro que carrega as suas baterias artísticas, né? Olha, assim, eu, na verdade, quando me perguntam o que você prefere, teatro, televisão ou cinema... Cinema eu fiz muito pouco, né? Eu fiz 5 filmes. E o palco é uma coisa que renova as energias, né? Um palco traz saúde, o palco traz... Cansei de chegar no teatro ou um pouco gripado, ou um pouco doente, ou com uma tristeza muito grande, e o palco te levanta, né? O Cura palco tudo. Tudo. Eu acho que é porque a gente trabalha com emoção mesmo, então a gente está ali trabalhando aquela emoção ali, né? E então eu acho que o palco me traz para as minhas raízes, traz para o início, sabe? Traz para o pé no chão. O contato direto com a plateia é uma coisa muito, muito forte, né? É inexplicável, né? Te traz para uma centralização importante, eu acho, sabe? Te traz para o seu âmago, não sei, eu acho. Bacana. Bom, para celebrar esse palco que é tão importante para você, a gente já abre com uma mensagem de uma grande parceira do seu trabalho, em Mulheres Altas. Meu Deus! Alô, queridos. Eu quero dizer que eu adoro a Débora Evelyn. Ela é uma atriz maravilhosa e é uma amiga tão carinhosa também. E a gente se dá tão bem fazendo essa peça, que a peça tem toda uma energia, junto também com a Natália Gil, que é uma coisa maravilhosa. Então, fazer essa peça, a gente encontrar o público, entendendo o que a gente está falando, querendo saber mais do que a gente está fazendo, e com essa junção das três numa boa, isso esquenta tanta representação, que a gente sai de lá satisfeita, que a gente sai alegre, que a gente sai muito bem. Um beijo para Débora, é uma atriz maravilhosa. Um beijo, querida. Eu quero a minha poltrona! Desculpa, Sua Majestade. E eu quero me sentar! Eu vou te ajudar, vamos devagar. Gente, a Sueli, a gente, não é em todos os trabalhos, né? Mas em alguns, a gente ganha presentes, né? Que vão para a vida, eu acho. E nessa peça, Sueli, eu já tinha trabalhado com ela, mas só em televisão.
e não no mesmo núcleo, né? Então é aquela coisa que você encontra ali no meio da sala de elenco, esperando, e ela é incrível com essa energia, com tudo. Mas esse dia a dia do teatro, da coxia e de estar em cena, fizemos 150 apresentações agora há pouco tempo, tem que ser muito bom, tem que ser muito especial. E a Sueli foi um presente, assim, foi um presente. Ela é uma amiga e uma colega de cena maravilhosa, porque ela está sempre de bom humor. Ela é generosa, ela é querida, ela é engraçada. Enfim, ela é realmente... foi um presente, um dos presentes que Três Mulheres Altas me deu foi Sueli na minha vida. Que maravilha. Ela é um absurdo no palco, Ela né? é um absurdo, ela é um absurdo, gente. Débora, com a peça Os Mambembes, você saiu pelo Nordeste, né? Se apresentando em praças públicas e passando tudo que é perrengue. Foi. Como é que tem sido essa peregrinação? Olha, foi uma experiência das mais ricas na minha vida, assim, de atriz, porque tenho mais de 40 anos de profissão e isso eu nunca tinha feito. Teatro na praça, né? E a gente foi para cidades muito pequenas, muito carentes de cultura, Paraupebas, enfim, cidades muito pequenininhas mesmo. E aí foi uma experiência incrível, porque, sei lá, uma praça com 3.000, 3.500, 5.000 pessoas, e muita gente que vinha falar com a gente depois dizia que era a primeira vez que tinha visto teatro. Olha porque não tem isso. teatro na cidade, então... E aí as peças as companhias não chegam lá, As companhias não chegam lá. Então, gente, isso foi tão forte, assim, a gente vê esse contato mesmo, direto, sabe? E aí fazer para 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, num espaço aberto, né, é muito diferente, porque você não tem o controle ali, né, todo. Passa cachorro, passa uma pessoa bêbada, passa... Mas é incrível, te dá uma... Você tem que estar muito concentrado. Só que nós 6 ali, e mais o Caio, 7, em cena, nós somos... Primeiro, nós somos muito amigos, né? Há muito tempo. Então, a gente já tem uma maneira de trabalhar muito forte e é mais fácil você ficar ligado no outro e ir junto. Então... Mas os perrengues foram tipo assim, guinchar o ônibus, Não, os chover... perrengues foram perrengues que se a gente não tivesse com essa turma, que somos nós 6 e mais a equipe técnica também, e mais direção e tudo, que são todos realmente muito amigos... teria sido horrível. A gente riu muito porque eram essas pessoas. Gente, aconteceu de tudo, realmente, do ônibus parar, do ônibus ter que ser... Que o ônibus era como a gente se locomovia, né? Quer dizer, a viagem grande a gente fazia de avião, e lá, entre as cidades pequenas, a gente ia com o nosso ônibus, que era o nosso cenário também. Realmente mambembe, né? Antigamente carroças, hoje em dia o nosso ônibus, mas muito legal, porque plotado, então era muito legal mesmo. Mas era um ônibus... digamos, não muito bom. Então o ônibus parou algumas vezes. Uma vez a gente ficou literalmente embaixo da ponte. E aí a gente teve que ir de táxi para o hotel e o ônibus teve que ser guinchado, enfim. Mas como a gente estava com essa turma de amigos, porque realmente é isso, então tudo virava graça, tudo virava piada, tudo virava, né? A gente não sofreu com os perrengues, né? A gente realmente... Foram muitos perrengues, gente, não foi só o ônibus, foram muitos. Mas a gente realmente ria. É uma experiência incrível. Agora a gente vai fazer pela primeira vez uma temporada num teatro, né? A gente vai estrear no Rio, vamos fazer um teatro num lugar fechado, vamos ver como vai ser. Agora, a experiência nas praças foi inesquecível. Quem será que fala sobre essa peça? Ah, Vamos meu ver? Deus! Débora, minha amada, minha amiga adorada, melhor companheira de palco, de tudo na vida. Falar de você é muito, muito fácil, porque você é uma das melhores pessoas que eu conheço, se não a melhor. A pessoa da maior categoria, da maior generosidade, da maior beleza, da maior doçura, engraçada, divertida, super amiga, e uma atriz especialíssima, sensível, estudiosa, dedicada. Isso é uma loucura, Débora.
fico até emocionada, só tenho as melhores e mais lindas coisas para falar sobre você, te dizer que fico feliz que você esteja sendo celebrada no Persona, que é esse programa extraordinário. E é isso, amada, te desejo o melhor sempre e até já já, nos Mambembes. Te amo, beijo. Valeu! Uma chuva, uma nova experiência! Vila Velha! Gente, a Júlia, meu Deus do céu, como eu amo a Júlia. A Júlia é minha irmã, assim, a gente fez durante 3 anos Judeus da Carnificina, né, juntas, e a gente ficava no camarim juntas, e ela é essa pessoa incrível. A Júlia é de uma generosidade que não tem igual, assim. A Júlia é... Ah, gente, é minha irmã, é aquela pessoa que você sabe que você pode contar sempre, sabe? No palco ou fora do palco. E é pra vida, assim. A gente é realmente muito amiga e muito... Ah, eu amo trabalhar com ela. Realmente. Eu amo a Júlia. Muito bom. Débora, e sua paixão pelo teatro começou cedo, né? Você era daquelas crianças que participavam aí das montagens teatrais na escola, e não só como atriz. É verdade, não só como atriz? Isso eu não me lembro, mas é. Você já queria produzir. Ah, eu fazia, isso é verdade. E eu tinha uma coisa também que eu acho que era bem chatinha. Porque era na escola, nada, né? Mas eu sempre tive muita facilidade de decorar. Decorar não é um problema pra mim. Então, eu, assim, quando estava ali na escola, isso eu me lembro, assim, minha memória é muito boa, mas isso eu me lembro. Eu, assim, aí quando eu... Gente, era uma coisa escolar, né? Então a pessoa não, sei lá, às vezes não decorava direito, não sabia, não era nem curso de teatro, era na escola mesmo, escola de estudar. Aquele curso extra da escola. E aí eu ficava falando o texto da outra pessoa, que demorava um pouco para entrar, sabe assim? Né? Ai, gente, chatinha, né? Chatinha. Mas sempre adorei. E a gente, os natais na minha casa, um lado realmente é judeu, o lado da minha mãe é judeu, o lado do meu pai é católico. Então a gente passava o Natal sempre com o lado do meu pai, e a minha avó era inglesa. Então tinha um Natal super cheio de tradições, o Natal inglês. E uma das coisas que a gente fazia sempre, todo ano, eu, minha irmã e meu irmão e meus primos, a gente fazia uma apresentação, sempre. Fosse de música, fosse de teatro. O que mais acontecia era teatro, porque... Eu acho que é porque eu pedia mesmo para ser mais chato. Então, por exemplo, fizemos O Pequeno Príncipe, eu era o Pequeno Príncipe, claro. Peguei uma bota emprestada da Renata, tinha uma bota dourada que vinha até aqui. Bom, vinha até aqui nela, em mim vinha até aqui, porque eu era muito criança, lá tinha uns 10 anos. Então eu fazia O Pequeno Príncipe com aquela bota dourada da Renata emprestada. E aí, enfim, sempre realmente, desde muito pequena, brincava disso, né? Brincava. O teatro é uma brincadeira, né? Agora você está falando da Renata. Você é sobrinha da Renata Sorrah, grande atriz Renata Sorrah, que estava estudando arte dramática nos Estados Unidos quando você nasceu, né? Isso. E ela foi de importância fundamental na sua vida, né? Na sua carreira e na sua vida. Não poderia faltar uma mensagem dela aqui, da tia, né? Gente, não acredito. Fala, que coisa titia. linda. A gente vai ter que confirmar com a Débora. Mas eu tenho quase certeza que a primeira peça que a Débora viu foi uma peça que eu estava fazendo em São Paulo, Moças de Fino Trato. Ela foi assistir, ela era pequena. Foi um momento que ela disse, ué, sabe quando a gente vai no teatro e diz, é isso que eu quero fazer? O tempo passou, a Débora me liga e falou, e ela me falou, será que você podia me ajudar? Eu quero fazer, eu quero entrar para a EAD, eu preciso fazer um teste, eu quero fazer uma peça. E eu acho que foi ela que deu a ideia de fazer a Nina, da Gaivota, porque era uma peça que eu tinha feito na década de 70, a Nina, direção do Lavelli. Teresa Raquel fazia Arcádina. E eu dirigi a Débora na cena. E ela passou na EAD. Já estava ali uma atriz incrível começando, despontando.
Passou um tempo, um dia ela me liga, eu quero te convidar, porque eu estou produzindo uma peça e eu quero que você faça. É um Chekhov, As Três Irmãs, dirigido pela Bia Lessa, que foi uma alegria fazer. A gente estreou no Rio e viemos para São Paulo. Então, eu tenho essa história com a Débora. A Débora é minha sobrinha, é minha filhada, é minha amiga, é minha querida. É uma atriz incrível. Desde aquele dia, lá atrás, quando ela começou a dizer eu quero ser atriz, ela já foi sensacional de cara, logo. Ela é uma atriz que eu admiro, eu me orgulho dela como pessoa, como atriz. Ela é uma pessoa muito, muito, muito preciosa. Eu te amo, Débora. Ai, gente, eu não sabia que ia ser assim. Nossa, gente. A Renata realmente é muito importante na minha vida, assim. A gente é muito próxima e... Peraí. E é isso mesmo. A lembrança mais antiga que eu tenho de teatro é isso. Eu na coxia, vendo Vagas para Moças de Fino Trato. E eu me lembro dessa sensação, assim, de eu achando aquilo incrível, sabe? Vendo aquelas três mulheres, ela, Ioná Magalhães, Glória Menezes, e depois a gente ainda saiu para comer uma pizza. E aí eu, acho que tinha uns 7, 8 anos, eu falava, gente, eu tô aqui com essas mulheres maravilhosas. O teatro, eu tinha que ver da coxia, porque eu era muito pequena, então eu vi o que era uma coxia. Olha, de novo, eu tenho uma memória que não é boa, mas, quer dizer, eu tenho uma memória muito boa para decorar texto, né? Mas memória, assim, de coisas, acontecimentos da vida, eu sou aquela que sempre tem que alguém lembrar. Mas certas coisas a gente nunca esquece, né? Isso marcou para mim de uma maneira que foi ali, realmente, que eu acho que veio... que coisa linda que é isso! E aí, depois, eu fui fazer o teste para EAD, muitos anos depois, e assim, no teste, na verdade, vem uma lista de 10 peças para você escolher. E naquele ano tinha a Gaivota do Chekhov, que eu sabia que a Renata tinha feito, eu não tinha visto, porque eu era realmente muito pequena quando ela fez a Gaivota, mas foi uma montagem histórica, né? Direção do Lavelli, no Municipal do Rio, que foi uma coisa maravilhosa, histórica mesmo. E eu já amava Chekhov, muito por herança dela. Eu amo Chekhov, até hoje. O meu objetivo é fazer todas as peças dele. E aí, sorte que ele não tem muitas, né? Sorte por um lado, por outro não. E aí eu chamei ela para me dirigir, claro. E aí a gente fez um monólogo da Nina. E ficou lindo, assim. Eu morava em São Paulo, mas eu vinha para o Rio para ela me dirigir. E aí eu apresentei, e era na parte, porque são 3 partes, mas era na parte que era pública, né? Que tem uma banca e tem público. E aí no dia seguinte eu fui ver as outras pessoas que estavam lá para ver, não sei o que, e aí uma hora eu fui ao banheiro, e aí uma menina falou para mim, você que fez ontem a Gaivota do Chekhov, né? Eu falei, foi. Ela falou, eu adorei, eu falei, obrigada. E ela falou, sabe que você fala muito parecido com a Renata Sorrah? Aí eu não falei nada, eu falei, obrigada, que honra, não sei o quê, eu não falei nada. E aí, realmente, depois da minha primeira produção, que foi um Chekhov, imagina, não podia faltar a Renata, não podia, de jeito nenhum, e eu amo trabalhar com ela, e em teatro foi só isso, mas fizemos algumas coisas em televisão juntas e queremos agora produzir alguma coisa juntas. Débora, e além da sua paixão pelo Chekhov, você também tem uma profunda admiração pela literatura russa. Tenho. Então a gente produziu um quadro sobre isso, vamos dar uma olhada? Nossa, gente! A literatura russa, uma das mais ricas e transformadoras do planeta, não se restringiu a romances e poesias, exercendo fortes influências também no teatro. No século XIX, ela alcançaria seu ápice em obras de autores como Dostoiévski, que explorou a luta interna entre o bem e o mal, a culpa e a redenção, numa profunda investigação da moralidade humana, em obras como Crime e Castigo e O Idiota. Naquele mesmo século, Tolstói focaria nas questões existenciais, sociais e históricas, em clássicos como Guerra e Paz e Ana Karenina, combinando a introspecção filosófica com uma análise profunda das transformações sociais.
E já no final daquele mesmo século, o contista e dramaturgo Anton Chekhov causaria uma grande revolução no teatro mundial, com peças como A Gaivota, As Três Irmãs, Tio Vânia e O Jardim das Cerejeiras. Foi com a cena de uma dessas peças que a nossa convidada de hoje fez a sua prova de admissão e foi aprovada na Escola de Arte Dramática da USP. De lá para cá, produziu e atuou em 2 delas e diz que não vai parar por aí. Maravilha! É porque os russos, eles falam do ser humano, né? Então a gente se sente muito próximo. Eu tinha um desejo, um sonho de ir à Rússia, por isso. E eu só consegui ir, não há pouco tempo, há uns 15 anos atrás, mais ou menos. E eu me senti, apesar daquela língua que a gente não entende nada, daquele alfabeto que você não consegue falar, né, ler nada para ler ali, nada, mas eu me senti tão próxima deles, eles são tão parecidos com a gente, essa coisa emocional, essa coisa forte. E o humano, né, é isso, Dostoiévski, Tolstói, Chekhov, a gente lê, parece que está falando da gente, porque está falando do ser humano. É então, universal. Né? É universal, são coisas escritas há mais de 100 anos atrás e você se identifica, porque é o ser humano, assim, é por isso que eu realmente não me canso de ler, não me canso de ler, eu adoro. Foi lindo isso que vocês fizeram, gente. Que legal. Foi lindo. Bom, Débora, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente fala aí sobre suas estreias profissionais na TV, no cinema, no teatro. Pode ser? Pode. Voltamos já com Débora Evelyn. Pronto, estamos de volta para a nossa conversa com a Débora Evelyn. No primeiro bloco, a gente falou sobre o seu teste de admissão na EAD. Você fez a Gaivota, um trecho da Gaivota. Mas não falamos que havia um famoso diretor de TV que assistiu esse teste. O que aconteceu? Quem era? Pois é. Olha que sorte, né? Sorte, a minha. né? O Avancini, que era um grande diretor de televisão, né? Realmente fez coisas maravilhosas. Ele estava lá porque realmente tinha essa parte que era pública e muitos diretores iam para ver, eu acho que isso mesmo. Estou precisando de alguém novo, alguém novato, ia lá ver. Ele estava precisando de alguém, acho que ele foi por causa disso. Viu o meu teste e me chamou para fazer meu primeiro trabalho profissional, que então acabou sendo em televisão e não em teatro, mas eu aceitei fazer porque era em São Paulo, era uma época que a Globo tinha um núcleo de séries em São Paulo que ele dirigia. Então foi aqui em São Paulo e aí dava, eu não queria largar a EAD, e aí dava para gravar e ir à noite para a USP fazer a EAD, né? E então eu comecei ali com ele com 17 anos e ele foi ali, realmente me pegou e me mostrou o beabá e tudo, desde da voz e de como fazer, de como se portar. Eu me lembro de uma das primeiras conversas, assim, que eu já tinha lido alguns capítulos, e ele sentou comigo e falou, bom, você leu, e aí, qual é a espinha dorsal do seu personagem? Eu falei, hã? Porque... Ele falou, porque televisão não é teatro, que você tem 2 meses para ensaiar e que você vai achando isso junto com o diretor e com os outros atores. Televisão, você tem que chegar quase todo pronto já. É outra velocidade, É né? outra coisa, né? Você tem lá aquele dia, você vai gravar 15, 20, 30 cenas, as cenas têm que estar estudadas, você não tem tempo para, né? Então ele foi me ensinando isso, sabe? Também de como lidar com a profissão no veículo televisão. Eu realmente tive muita sorte, gente, porque foi incrível. Eu acho que eu não poderia começar melhor, de melhor jeito. E na sequência teve um outro mestre que foi o Adhemar Guerra. Adhemar Guerra, meu segundo trabalho, fazendo também aqui em São Paulo, fazendo Meu Destino é Pecar, né? Nelson Rodrigues. Direção de Adhemar Guerra, que foi um grande diretor de teatro, né? Mas um grande diretor. E ele também foi incrível, assim, comigo. Eu realmente tive muita sorte, sabe? Porque eu comecei
os melhores, assim. Foi uma... Não podia ser melhor. É, gente, tive muita sorte. E teve uma cena de beijo já de cara também novinha com Raul Cortez. É, isso também eu falo. O meu primeiro beijo profissional foi com Raul Cortez. Eu tinha visto há pouco tempo, não sei exatamente que ano que foi, mas ele fazendo maravilhosamente o Salieri, né, no Amadeus. Amadeus. Fora o ator que eu já sabia que ele era, tudo, eu era muito fã. Então eu era muito fã dele, aquele homem alto, grande. Eu começando, e aí era essa série do Avancini, né, que a história era que a minha mãe, que era René de Vilmont, morria de um câncer de seio. Moinhos de Vento, né? Moinhos de Vento, exatamente. E aí eu era adolescente, ficava doida, começava a namorar os amigos do pai. E o amigo do pai que eu namorava era o Raul Cortez. Na noite anterior, gente, eu falei, eu não tô acreditando que amanhã eu vou ter que beijar o Raul Cortez. Aquele homem grande, aquele homem maravilhoso, aquele ator que eu sou louca por ele. Eu não me lembro como foi, mas que loucura. Olha só, gente, eu comecei com a Avancini. O meu primeiro beijo foi no Raul Cortez. O meu pai foi o maravilhoso Strasser. Incrível ator também, generoso, delicado, uma coisa. A minha mãe, a Renê, que também me recebeu. René de Vermont, super, né? eu tive sorte. Bom, aí depois de Moinhos de Vento, você começou a emendar trabalhos na televisão, né? Vieram Meu Destino a Pecar, que você acabou de mencionar. Depois vem A Gata Comeu, mais tarde, com a personagem Lenita Penteado. Porque aí eu tinha acabado a EAD, aí eu fui pro Rio. Exatamente. Tá. E com tudo isso, a sua estreia profissional no teatro mesmo só foi acontecer em 87, com Ligações Perigosas. Com o Strasser. Com o Strasser, exatamente. Né? Seu direção pai do lá Posse. Do Posse, que foi seu pai lá no Moinhos do Vento. O Strasser também foi importante na sua carreira, né? Foi muito, muito, porque... Primeiro, nessa estreia, ele foi de uma generosidade comigo. É muito difícil, né, você começar ali. Você não sabe como é nada, desde assim, onde é a maquiagem, onde enfim, né, é muito difícil. E aí, depois, na minha primeira peça profissional, ele e Marieta, a produção era da Marieta, que eu amo de paixão, uma amiga querida também, muito, muito, muito. Também me receberam, assim, muito bem, e aí... Era um papel muito delicado, né? Era o papel... Aí o personagem do Strasser, o que ele faz é desvirtuar a minha personagem, né? Que é muito ingênua, muito... Enfim, o Posse também é um diretor muito generoso, assim, sabe? Que é delicado com cada um. E eu tenho ótimas lembranças daquela peça. Ótimas mesmo. Muito bom. Débora, para você, uma boa peça parte de uma boa coxia. E a gente também preparou um quadro sobre isso, dá uma olhada. Ai, que ótimo! Ai, gente, que maravilha! O teatro é um lugar sagrado para os atores e é ali que eles desenvolvem de forma mais intensa, precisa e estudada os seus talentos, suas técnicas e suas capacidades de convencimento. Mas nesse lugar sagrado existe uma área a qual o público não tem acesso, um espaço reservado à concentração e à preparação de cada detalhe. São as coxias. É nas coxias que os espetáculos começam, protegidos dos olhares curiosos do público, nos camarins e espaços vazios por trás dos panos de fundo. É o lugar onde os atores vestem os mantos de suas personagens, se despem de seus pensamentos terrenos para encarnar um novo espírito em um novo corpo. É nas coxias também que os laços de novas e antigas amizades se fortalecem. Deborah Evelyn diz que adora o clima das coxias e que é ali que efetivamente o sucesso de um espetáculo acontece. Afinal, o que seria do teatro sem os laços da cumplicidade que se formam e se intensificam nas coxias? Gente, eu tô chocada com as imagens que vocês conseguem. Ela só fica fazendo... Olha! Não, porque... Não, primeiro que eu achei incrível, né?
incrível esse quadro, porque gente, realmente começa na coxia. Realmente. Assim como começa nos ensaios, né? A coxia começa nos ensaios. E a peça começa na coxia. Então, é importantíssimo que a gente tenha uma boa coxia. E quando eu digo uma boa coxia, é um bom relacionamento com todo mundo, nem só com os colegas que vão subir no palco junto, não. É a equipe técnica, importantíssima, né? Que está ali com a gente todo dia. E, enfim, é importantíssimo para mim. Tem alguém que diz que o bom teatro começa lá na bilheteria. Exatamente, também. Não é? Porque é muito íntimo. É muito íntimo, né? E se a gente fica muito tempo em cartaz, é muita intimidade ali. Então tem que ser bom, tem que ser prazeroso, tem que ser gente que a gente quer trabalhar, que a gente gosta. Né? Isso é uma das grandes diferenças para televisão. Porque televisão não é você que escolhe, né? Você é escolhido e aí você vai lá e você faz. Também tive muita sorte com isso, mas enfim, você é escolhido. Teatro, principalmente quando você produz, você escolhe com quem você quer trabalhar, né? E aí a coxinha é sempre boa, né? Agora, você foi indicada e recebeu muitos prêmios durante a carreira. É uma atriz reconhecida por interpretar papéis intensos, de mulheres com personalidades fortes, tipos instáveis, ambiciosas, neuróticas, frustradas. Adoro. Você acha que isso se deve a uma preferência sua por esse tipo de papéis? Ou é a TV que, em certa medida, meio que rotula também, coloca os atores em certas gavetinhas? Olha, eu acho que tem isso das gavetinhas, sim, em televisão. Mas eu consegui sair, né? Porque eu comecei como mocinha. E aí, em algum momento, houve essa virada, que para mim é um pouco quando eu comecei a trabalhar com o Gilberto Braga, que foi uma parceria muito forte para mim, assim, né? Os personagens dele. E aí deu certo. E aí me mudaram de gaveta, né? E eu gostei dessa nova gaveta. Agora, eu acho que isso também é um pouco, talvez, uma herança da Renata, né? A Renata é uma atriz que gosta também de papéis fortes e não convencionais, e não, né? E é isso, eu cresci vendo isso. Além dessa que foi a minha primeira peça, eu vi todas as peças que ela fez quando eu já tinha idade para isso. Eu me lembro de um dia vir para o Rio e numa gravação dela, ela fazendo Brilhante, uma novela do Gilberto, ela fazendo Brilhante, e eu me lembro de eu nas gravações, vendo ela. Então, ela realmente me influenciou muito, assim, de uma maneira que eu fui percebendo só à medida que eu fui vivendo e amadurecendo. E eu acho que essa minha escolha por personagens mais fortes vem muito dela também. De eu vê-la, admirar, né? Porque eu admiro também muito ela como atriz. Sim. E do resultado do trabalho dela e da postura dela como atriz, sabe? Tem uma história muito engraçada. Quando eu estava fazendo As Três Irmãs do Tchekhov, a produção era minha e da Ana Beatriz Nogueira. Mas a primeira pessoa que a gente chamou foi a Renata, mesmo antes de chamar a Bia dirigindo. E aí a gente foi na casa da Renata para ela nos ajudar, junto com a Bia, para ela nos ajudar a escalar, porque eram muitos atores, enfim, a gente estava com dificuldade, né? Ela tinha já um conhecimento enorme, enfim. E aí fomos lá, ficamos lá, conversando, falando, e aí uma hora virou para mim e fala assim: ai, para médico, aquele ator maravilhoso, aquele ator com R, aquele ator que é incrível, aquele ator, eu falei, Emílio de Mello. Ela falou, isso! Com R. Então, exatamente. Ela realmente tinha pensado no Emílio, mas falou R. Eu falei Emílio e era ele. Nessa hora, a Aninha e a Bia, que não conheciam ainda muito ela, nem a nossa relação, falaram, gente, onde estamos nos metendo, né? Uma loucura. Mas a gente tem uma conexão, assim, uma sintonia muito forte, assim. Agora, veja só que coisa curiosa. Você falou do Emílio de Mello, né? Olha ele aí. Ah, gente! Oi, Débora. Me pediram para fazer um vídeo falando um pouco do Deus da Carnificina, do Estranhos.com e dos Mambembes, né? Para contar um pouco da nossa história. E eu falei, nossa, só isso? Só falar dessas 3 peças? Tanta coisa que a gente fez juntos, né? São tantos anos aí não só de amizade, mas de parceria.
Mas você, enfim, é muito difícil falar da minha história sem colocar você, né? A gente fez tanta coisa, a gente fez coisa na televisão, a gente se conheceu na televisão, né? Na novela Pátria Minha, e depois a gente fez, não sei, acho que foram 7 ou 8 peças de teatro, é muita coisa. Talvez você seja a pessoa com quem eu mais trabalhei no teatro, né? Ou seja, a pessoa que mais compartilhou felicidades comigo no palco. Então, é muito bom ter você do lado, é muito bom ter você como amiga. E a gente, né, Débora, a gente tem muitos amigos assim, né? Júlia, Paulo, Oran, Cacau, o Kiki, o Fernando, fazendo Inonite. A gente está fazendo Inonite hoje aqui em Curitiba, enfim. Mas parei um pouquinho para te mandar esse beijo enorme, essa admiração, respeito profundo e amor enorme que eu tenho por você. Que a gente continue fazendo muita coisa boa junto, que a gente continue rindo muito junto. A gente discorda muito de muitas coisas, mas a gente se dá muito bem, né? É muito importante ter você na minha vida. Obrigado por tudo, meu amor. Força. Muito sucesso pra gente. Gente, vocês escolheram a dedo. Mas eu amo o Emílio num grau. Ele foi a pessoa com quem eu mais trabalhei. Ele como ator ou ele como diretor. Quando eu produzo, se não tem papel para ele como ator, eu chamo ele como diretor. Assim, muito bom. Realmente, eu tenho um amor e uma admiração por ele. Eu acho ele um diretor incrível. Assim, ele consegue tirar coisas de mim assim incríveis e é isso, e a gente é muito amigo, então a gente ri muito junto, então a gente briga realmente também muito, mas é por isso, porque a gente é muito amigo e a gente tem uma intimidade enorme, assim. Outro dia aconteceu também uma coisa muito engraçada, a gente fazendo, bom, estamos ensaiando, né, para estrear no Rio os Mambembes, e aí ele me liga, ele está morando aqui em São Paulo, eu estava aqui para fazer a peça, Três Mulheres Altas, ele falou, Débora, preciso conversar com você, vamos tomar um café? Aí perto do seu hotel, tudo. Eu falei, vamos, tá bom. Então tá, amanhã, 3 horas da tarde. Eu falei, tá bom. Aí tá, eu fiz a peça, no dia seguinte, quando eu fui tomar banho para ir me encontrar com ele, eu falei, gente, por que o Emílio quer encontrar comigo? Assim, à parte, num café, não falou pelo telefone. Ele vai me mandar embora. Ele vai me tirar da peça. Gente, eu fui nervosíssima pro café. E aí sentamos, não era nada disso, era uma outra coisa, sobre datas da temporada. E aí quando ele me falou, eu falei, Emílio, graças a Deus, eu achei que você ia me mandar embora da peça. Bom, ele riu, ele quase me matou e falou, Débora, você é muito louca, né? Você é muito louca. Eu falei, sou, e você sabe que eu sou louca, insegura. Mas enfim, a gente tem... Emílio é meu irmão, assim, Emílio é também aquela pessoa que eu sei que eu posso contar em qualquer situação, sabe? Seja pessoal, seja profissional. O Emílio é aquele que eu ligo para pedir conselhos. Eu fiz pouco cinema, ele fez muito. Então, Emílio, me chamaram para esse filme. Você acha que eu faço? Você acha que eu não faço? Sabe assim, ele é... E de vida, assim, meu companheiro, de estar do meu lado nos melhores momentos, mas também nos mais tristes do meu lado, sabe? Assim, ele é... Nossa, ele é para minha vida, eu amo ele profundamente, assim. Débora, falando um pouco mais sobre suas personagens, você já declarou que uma das suas vilãs prediletas é a Judite da novela Caras e Bocas. E aí, um dos poucos papéis cômicos que você fez na TV foi com a Líris, na novela Dona do Pedaço. Quais são as diferenças para você na composição de um papel cômico e num papel de uma vilã? Olha, no caso dessas duas, as duas novelas são do Valsir, né? Então as duas tinham uma assinatura dele ali muito forte, né? O Valsir faz personagens que eu gosto muito, né? É delicioso fazer um folhetim do Valsir, porque é o folhetim no seu ali, tudo que pode ter num folhetim, ele pega, ele usa, ele faz, ele é incrível, né? O Valsir é impressionante para fazer folhetim. E a Judite foi uma vilã que eu amei fazer, porque tudo acontecia com ela. Por que é bom fazer vilã? Porque você não precisa andar
numa linha retinha, sabe? Vilã tem um arco de 180 graus, né? Você pode ir de A a Z no vilã. Vilã pode tudo, né? Vilã pode ser boazinha e pode ser uma vilã. Ela pode fingir que ela é boazinha. E a Judite, acontecia tudo com ela, né, gente? Acontecia de cair tinta, de bolos, do macaco fazer isso, do macaco fazer aquilo. De eu ficar presa, gente, me lembro da gravação, de eu presa numa gaiola, pedindo, me tira daqui, não sei o quê. Era o Valcir, sabe assim, ele vai até o limite, maravilhoso ele escrevendo uma vilã. É incrível, é gostoso de fazer, é delicioso. E como era uma vilã de novela das 7, então tinha uma leveza também. Sim. Entendeu? Não era uma coisa pesada, sofrida, né? Tinha uma leveza. E a Líris foi delicioso de fazer porque ela também tinha uma liberdade, ela não era uma vilã, mas ela tinha ali uma liberdade de não ser a mocinha, de ter sido traída, de descobrir que o marido era gay, e isso soltou ela para ter uma liberdade de fazer. E aí, hilário aquilo que ele inventou, né? Dela pegar homens entregadores, que é uma coisa que acontece muito. E isso ele que me falou. Acontece muito mais do que a gente pensa. Realmente muito. Ele fez uma pesquisa, ou mandou fazer. Então, assim, a Líris era baseado em histórias verídicas ali. Então, assim, eu adorei entrar nesse universo. Eu, Débora, não entrei nesse universo, mas eu quero dizer, a personagem. Porque aí tinha uma identificação muito grande do público, as mulheres amaram, né? Porque era a libertação da mulher. Realmente, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, com quem eu quiser. Quem é que vai julgar isso? Por quê? Né? E então a Líris trouxe tudo isso junto, mas também de uma maneira leve, de uma maneira engraçada. Então, o que eu ouvia na rua, eu tenho um bolo de limão para você, eu tenho, né? Todo mundo. Posso levar um bolo de limão para você? Enfim. Mas na hora de você compor, como é que é? Que diferenças tem para você ou não tem? Olha, a preparação de um personagem, para mim, principalmente de televisão, que é isso que é mais rápido mesmo, né? Tem algumas etapas, assim. Claro que depende do personagem, mas tem algumas etapas. Primeiro, eu estudo muito o texto. Porque se o texto é bom, é isso, um texto de Valcir, um texto de Gilberto Braga, um texto de Maria Adelaide Amaral, enfim, também tive muita sorte nisso, peguei textos muito bons. Tá tudo ali, gente. Tá tudo ali, né? Então, eu estudo muito o texto. Depois desse estudo, porque para televisão é um trabalho solitário, né? É diferente de teatro, que você vai lá, você tem o diretor te ajudando, os seus colegas. Depois eu vou tentando ver que referências eu posso ter que pode me ajudar naquela composição. Livros, músicas, exposições, museus, coisas que eu já vi, coisas que eu já vivi, coisas que eu tento, então, viver, né? Que tem a ver com aquele universo. Depois tem uma outra etapa que, para mim, em televisão ajuda muito, que é o dia da prova do figurino. Que você fica... É muito cansativo, desesperador. Você fica 5, 6, 7 horas experimentando roupa, botando, tirando, botando, tirando, botando, tirando. Mas te ajuda muito. É uma coisa de fora para dentro. Mas que ajuda a compor, mas que te ajuda, exatamente. Em televisão, para mim, é uma coisa que ajuda muito também esse dia. E aí... depois, realmente depois disso, vem as leituras que vêm com todo mundo, que a gente tem mais ou menos 1 ou 2 dias no máximo de leitura. E agora, de uns tempos para cá, antigamente não tinha, tem uma preparação que a gente faz e que é legal. Nem sempre, mas eu peguei algumas bem boas também. Uma, por exemplo, com o Roberto Áudio, que é um ator daqui maravilhoso. Ele fez a preparação para Verdades Secretas, ele foi incrível. E foi durante a pandemia, então foi impressionante. A gente de máscara, mas foi incrível. Então, eu não consigo ver a diferença, porque para mim eu pego o personagem, é o personagem, eu vou mergulhar naquele universo. Eu vou tentar, de todas as maneiras, mergulhar naquele universo. Realmente de todas as maneiras. Eu fico ali falando, meu Deus, o que isso vai... Atenta, né? Se abastecendo de tudo que pode. Exatamente. Né? Débora, vamos fazer mais um intervalinho? Tá. A gente continua o nosso papo já já? Tá.
Vamos. Voltamos já com a Débora Evelyn. Estamos de volta para a nossa conversa com Débora Evelyn. Débora, sua primeira participação em um filme foi em Mistério no Colégio Brasil, de 1988. Um filme de suspense, né, que tinha no elenco Otton Bastos, Marieta Severo, Zé de Abreu, entre outros aí grandes atores, né? O que o cinema exige de diferente da TV para você? Olha, bem diferente para mim, bem diferente. Como eu falei antes, eu fiz pouco cinema, né? Então eu tenho pouca familiaridade. Então, por exemplo, o cinema, bom, tem essa coisa realmente da preparação mais solitária em casa, mas ele tem um tempo ali na filmagem, no dia da filmagem, ele tem um tempo que é muito diferente da televisão, para o bem e para o mal, né? Para o bem, porque você tem mais tempo para fazer cada cena, né? Então você pode burilar mais. Mas o que dificulta, eu acho, é você... a questão da continuidade, principalmente da emoção. Então, muitas vezes, você tem que ficar horas com uma emoção e segurar aquilo ali, porque ainda vai fazer de um outro ângulo, vai ter que trocar a luz, demora muito para trocar a luz. Então, isso às vezes... Então, por exemplo, eu me lembro do Lamarca, que foi um filme que eu fiz com o Paulo Betti, que eu fazia Mulher do Lamarca, direção maravilhosa do Sérgio Rezende, incrível, mas que tinha uma cena de emoção e que a gente ficou o dia inteiro fazendo aquela cena. E aí você tem que ficar ali, eu pelo menos, né, concentrada o dia inteiro para ficar naquela emoção, porque senão a conte não bate. A continuidade não bate. Agora, na TV, você costuma assistir os seus trabalhos na televisão? Tem muitos atores que não gostam de se ver. Não, eu não assisto. Não? Não, realmente não. Por quê? Eu acho que é porque eu sou muito exigente e fui ficando cada vez mais. E aí, sempre que eu vejo, eu falo, caramba, eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito melhor. Sempre, realmente, não é 100% das vezes. Não tem nenhuma vez que eu falo, tá bom, gostei, tá ok. Não tem. E acho que isso foi piorando realmente. Eu acho, antigamente eu via. Isso foi piorando. Eu acho que o nosso nível de exigência vai aumentando mesmo, sabe? E aí eu prefiro lidar como teatro, né? O teatro, você não vê o seu trabalho. Você confia no diretor, se ele está falando que está ok, você confia no que você está sentindo, você confia na resposta do público. Então eu prefiro fazer assim, o que eu senti ali na hora. Muitas vezes eu sinto que a cena não foi boa, sem ver a revisão. E falo, dá para fazer mais uma? Porque eu senti, não porque eu vejo, sabe? E aí eu peço para fazer mais uma, mas eu não vejo. Porque principalmente depois, então, que já foi ao ar, que não tem mais o que fazer. Gente, é um desespero você ver e não gostar. É tipo ligar e falar pro pessoal, não assiste hoje o capítulo que não tá bom. Sabe assim? É um grau de exigência muito profundo. Assim. Tem que resolver na análise isso, né, gente? Faço também há muitos anos análise. Ô, Débora, recentemente você gravou a série Dona Beija, né, para uma plataforma de streaming. Você percebe alguma mudança substancial entre trabalhar numa emissora ou numa produtora de streaming? Sim. É uma diferença muito grande. Eu nunca tinha trabalhado em outra emissora, né? Eu realmente fiquei muitos anos contratada ali da Globo. Então, o streaming, pelo menos para mim, a minha impressão, foi uma ótima experiência, até porque 90% da equipe e do elenco eu já conhecia, pessoas da Globo que estavam ali trabalhando. Então, eu me senti muito em casa, muito. Para mim, o que teve de diferente foi a maneira de lidar com o produto novela. Que eu trabalhei durante muitos anos, né? Fiz todas as minhas novelas com uma emissora que tem muito know-how com isso, né? Com novela.
E o streaming está começando com novela, né? Eles têm mais know-how com série, e o Dona Beija é uma novela. Então eu acho bom o streaming estar entrando. Claro. Eu acho bom. E tem que fazer para pegar a experiência, né? Adquirindo cada vez mais experiência. É. Né? Em Verdades Secretas 2, também feita para o streaming, você interpreta a Betty, uma estilista de uma grife de luxo, esposa do milionário Lorenzo, que era interpretado pelo Celso Frateschi. Celso Frateschi. Ah, gente! Débora Evelyn, querida, é muito bom falar sobre você. Eu me lembro da primeira vez que te vi. Foi na Escola de Arte Dramática, você chegando. Talvez você tenha sido a pessoa mais jovem que eu dei aula lá durante esse tempo todo que eu trabalhei na Escola de Arte Dramática, mais de quase 40 anos. Você sempre foi uma ótima aluna. E eu tive a felicidade depois de trabalhar com você também. Também na TV, que a gente fez junto 2 minisséries que me marcaram muito. A primeira, a lindíssima A Muralha, da Maria Adelaide Amaral, onde eu fazia o teu marido. E depois fazia outra vez o teu marido em Verdades Secretas. Aquela família maluca, bastante estranha, mas que também foi muito divertido trabalhar. Bem, eu espero que você continue nessa carreira brilhante que você construiu e espero casar com você outras vezes por aí. Um grande beijo. Parabéns. Celso, maravilhoso. Eu preciso falar isso. Ele era meu crush na EAD. Eu era louca pelo Celso, gente. Eu era louca pelo Celso. E realmente eu entrei na EAD com 17 anos. Não podia, ainda não pode. Você tem que ter 18. Mas aí, quando eu fui me inscrever para fazer o teste, eles falaram isso. Você não tem 18 ainda. Eu falei, mas eu já acabei a escola. Escola, né? Porque tem que acabar também. Deixa eu fazer. Eu não vou passar, porque quase ninguém passa na primeira vez. Não vou passar mesmo, tudo bem, mas só para eu já ter experiência. Aí deixaram eu fazer. Aí eu passei. Aí eu falei, gente, vocês não vão, agora eu passei. Vocês têm que deixar eu fazer. E aí teve uma coisa ótima no primeiro dia. No primeiro dia não, mas num dos primeiros dias a gente tinha um professor chamado Janot. Antônio Ranuzelli. Maravilhoso, né? Professor. E aí, uma das primeiras coisas que ele queria fazer com a gente era a gente ir pra rua, fazer cenas de rua, improvisadas. E aí ele, assim, como quem encanada de brincadeira, porque ia ser na rua, falou, bom, gente, é claro que, como a gente vai fazer na rua, não pode menor de idade, né? Mas aqui também, ninguém é menor de idade. Aí eu... Levanta a mãozinha eu. Não pude fazer. Foi toda a minha turma e eu não fui. Mas o Celso, gente, ele era um professor incrível. E era um gato. Olha, desculpa estar falando isso aqui, Celso, mas eu acho que eu já te falei isso. Ele era um gato. E aí... Louca por ele. Bom, mas aí nunca tivemos nada. Nunca tivemos nada. Nunca. E aí realmente fui casar com ele em 2 séries. E talvez a gente case de novo, né, Celso? Tomara. Demais. Muito bom. Bom, Débora, infelizmente o programa está chegando ao fim. Gente. Se você não tivesse que marcar outro, né? Sim. Temos que marcar outro. Se você não tivesse que sair voando para o teatro, a gente continuaria mais a nossa conversa. Né? Mas obrigada pela sua entrega como atriz, essa pessoa de luz que você é. Obrigada, Cris, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer ficar aqui. Mesmo falando, né, da vida de teatro e da profissão. Revendo, né? Nossa, revendo coisas que eu nem lembrava. E olha, vou falar de novo, vocês realmente escolheram pessoas muito especiais na minha vida para falar. Que bom que deu certo. Muito. Vocês A gente fica feliz. são incríveis, têm uma sensibilidade incrível. Débora, que Dionísio continue espargindo vinhos de talento em cima de você, para que você continue sempre nos encantando com seus trabalhos na TV, no cinema, especialmente no teatro. Mas a gente tem uma missão para você. A gente tem uma missão. Você entrou na EAD fazendo um trecho Da Gaivota. Das Gaivota do Tchekhov. Depois você fez As Três Irmãs, no Foi. Jardim das Cerejeiras, né? Foi. E o Jardim das Cerejeiras. Foi. No Jardim das Cerejeiras você era protagonista, você fazia a Liuba. Isso. E a gente pensou em você encerrar o programa com um pequeno trecho da Liuba. Você topa? Claro! Nossa, palavras de Tchekhov sempre topo falar. Então tá bom, enquanto você se prepara, nós vamos nos despedindo do público. Muito obrigado por terem nos acompanhado até agora, até a semana que vem.
Lembrando que se você quiser ver ou rever ou recomendar o nosso programa, ele está na página do YouTube, ou você pode acessar também pelo aplicativo Cultura Play. E a gente se vê no próximo domingo. Até lá. E ficamos com a Débora e a Liuba. Que verdade. Você sabe onde é que está a verdade, mas eu não. Eu olho e eu não vejo nada. Você tem segurança, Pétia. Enfrenta os maiores problemas do mundo com facilidade e audácia. Mas me diz aqui, meu filho, isso não é porque você é jovem? Não é porque nenhum desses problemas te atingiu pessoalmente, te fez sofrer na carne? Quando você encara o futuro com essa audácia, não é, na verdade, por ignorância do que a vida te reserva de terrível? Ignorância dos horrores que a vida ainda não te mostrou? Teus olhos são tão novos. Você é mais corajoso, mais profundo, mais honesto do que todos nós. Mas pensa um pouco. A ti te falta generosidade. Tem pena de mim. Eu nasci aqui, você sabe. Meu pai e a minha mãe viveram aqui. O meu avô. Eu amo essa casa. Eu não posso imaginar a minha vida sem esse jardim de cerejeiras. Se ele tem mesmo que ser vendido, que me vendam com ele. Tchau.